Preciosa, que maravilha você aqui comigo para mais um vídeo, última aula, última lição do nosso e-book número 6 do MNE, que abrange as lições do livro de Juízes e do livro de Ruth. Hoje a nossa lição número 5 tem por título Deus honra a fé de Ruth. É a lição número 2 de Ruth, mas é a lição número 5 do e-book completo. O objetivo dessa lição, então, é mostrar que Deus é misericordioso e abençoa as pessoas que se voltam a Ele em obediência. E Ruth era uma dessas pessoas que Deus honrou a sua fé, porque ela era estrangeira, ela não fazia parte do povo de Deus, mas por ela decidir ficar com Deus, ela teve a sua fé honrada, teve sua vida abençoada. Para não perder o costume, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, curte esse vídeo, compartilha para muito mais tias do Ministério Infantil e para o YouTube entender que esse vídeo tem relevância para você e para o nosso Ministério de Crianças. Que esse vídeo seja bênção na sua vida. Se você ainda não adquiriu o e-book do livro de Juízes e Ruth, nosso e-book número 6, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ter acesso ao e-book completo. Sem perca de tempo, vamos começar essa aula. Como continuidade, então, da lição número 4, depois que Ruth e Noemi decidem voltar para sua terra, ela se sente agora uma mulher amargurada. Ruth, capítulo 1, versículo 20, vai falar que quando ela chega lá, as pessoas recebem ela bem, porém ela fala: não me chamem de Noemi, a feliz, chamem de Mara, a amargurada. E aí ela começa a contar tudo que aconteceu na vida dela depois que ela saiu daquela terra. Então para e pensa agora, Noemi se sente amargurada. Ruth, no entanto, era uma estrangeira ali, não fazia parte daquele povo, não fazia parte daquela região e ela devia estar se sentindo agora um peixinho fora d'água. Mas tinha uma coisa que era certeza, ela estava convicta de que ela queria e estaria com Noemi independente do que fosse, da situação que eles fossem encontrar ali. Então ela decidiu que sairia agora trabalhar para sustentar a sua sogra, já que Noemi devia ser uma senhora de idade, não teria capacidade para trabalhar em prol do seu sustento. Então ela vai trabalhar como apanhadora de espigas no campo para poder trazer sustento para sua sogra. Imagina só, ser viúva naquele tempo, não é fácil ser viúva, tá? Hoje, pensa, não deve ser uma situação fácil, tá? Então imagina naquela época, no Antigo Oriente Médio, que situação terrível que não era. Por isso, lá em Levítico, no livro das leis, Deus deixou como ordenança para o povo que o povo deveria cuidar das suas viúvas, cuidar dos órfãos. E essas duas mulheres aqui se encaixavam nesse papel de viúvas, porque tanto Noemi tinha perdido seu marido, quanto Ruth também havia perdido seu marido, e a lei estava em favor delas. Ambas estavam resguardadas pela lei que mandava que o povo cuidasse das suas viúvas. Então, por isso que Ruth foi trabalhar como colhedora de espigas, porque Levítico 23, lá 22, vai falar que a lei de Moisés, tá, permitia que os pobres coletassem as sobras dos grãos de campos dos fazendeiros. Ou seja, Noemi e Ruth aqui, elas se encaixavam tanto no papel de viúva quanto de situação de pobreza, porque agora elas não tinham quem fosse o provedor do lar. Então elas estavam em uma situação bem feia mesmo. Olha os passarinhos. Então a lei estava resguardando elas para que elas pudessem sim trabalhar, tá? E aqui então, debaixo dessa lei, Ruth foi lá juntar as espigas que caíam dos fazendeiros. Então pensa, os trabalhadores iam colhendo as espigas e aquelas que caíssem no chão eles não ajuntavam. Tinha que ser deixado para os pobres, os órfãos ali daquela região. Deus estava guiando aqui os passos de Ruth sem que ao menos ela percebesse, porque o campo onde ela foi colher as espigas era de um tal homem chamado Boaz, que coincidentemente era parente de Noemi. Ela sabia disso? Claro que ela não sabia disso, mas ela foi lá com o coração dela, com a vontade de servir a sogra dela, de ajudar com a cabeça ali, ó, no trabalho, apta a trabalhar. Se ela já trabalhava antes, não sei disso, não sei se alguma vez ela tinha feito isso, mas ela estava determinada a ajudar
cuidar da sogra dela. Então aqui, no trabalho, esse homem chamado Boaz, sem que ela percebesse, algo chamou a atenção desse homem na vida dela. E Boaz, então, começa a olhar para ela, se interessa em saber quem que ela é, pergunta sobre ela, e a resposta que ele tem é simplesmente a mais pura e simples verdade, que ela era a nora de Noemi, tinha vindo da cidade estrangeira, né, de Moabe, com Noemi e estava cuidando da sua sogra. Boaz aqui deve ter achado ela uma mulher maravilhosa, cuidando de alguém que ela não tinha obrigação, uma super mulher que dá ali a cara a tapa trabalhando para sustentar outra pessoa. Ele vai lá e fala para Ruth que não é para ela sair dali, que ela ficasse naquele campo, que ele cuidaria dela, não era para ela ir para outra plantação colher, porque ele já tinha dado ordens para os seus trabalhadores e eles iam deixar cair muitos grãos a mais ali para que ela pudesse ajuntar. E, inclusive, deu ordem para que os seus trabalhadores não mexessem com ela. Então, ali agora, debaixo dos cuidados de Boaz, ela teria sustento para levar para sua casa e teria a segurança de que nenhum outro homem mexeria com ela também. Ruth não entende muito bem por que Boaz está ali sendo tão generoso com ela. E ele fala que é porque justamente ele ouviu falar de tudo que ela estava fazendo ali em prol de Noemi. Por isso, ele decide cuidar dela ali na sua plantação e lhe dar a sua bênção, que Deus abençoasse tudo o que ela tivesse fazendo, que Deus a recompensasse por tudo. É interessante notar que o que chamou a atenção de Boaz pode ser que Ruth fosse linda, que Ruth fosse uma mulher de boa aparência, mas é interessante notar que não foram essas características que chamaram a atenção de Boaz, que levando em consideração aqui, Boaz era o dono do campo, era um homem riquíssimo, muito generoso e que viu essa mulher com outros olhos. As características que chamaram a atenção de Boaz, dessa mulher nos olhos de Boaz, foram a capacidade notória que essa mulher tinha de ajudar a sua sogra, era trabalhadora, e a determinação dessa mulher em fazer algo em prol do seu próximo. Essas foram algumas características notáveis que ressaltaram aos olhos de Boaz e que com certeza fizeram esse homem ficar de olho nessa mulher. Quando Ruth vai para casa, então ela conta para Noemi tudo que aconteceu. E quando ela fala o nome do homem, que ela cita o nome Boaz, Noemi se alegra instantaneamente, porque ela lembra que Boaz era um dos seus parentes próximos. Antigamente, o que a cultura deles propunha? Que um parente muito próximo podia ser o resgatador dessa família em caso aqui do que aconteceu com ela em caso da morte do provedor. Como assim? A cultura hebraica obrigava um parente que fosse mais próximo a resgatar uma família, cuidar de uma família, caso essa família tivesse sofrido uma grande perca. Essa perca aqui foi a perca do provedor da família, que levou essas mulheres, essa família, a viver em extrema pobreza. Então, aqui o parente mais próximo deveria comprar essa propriedade, essa família de volta, essa propriedade da família, pegar para si, para que ele cuidasse daquilo ali. Então, se aquela família tivesse alguma pendência, alguma dívida, esse parente próximo, que seria o resgatador dessa família, pagaria essa dívida, assumiria essa dívida e ficaria com aquela família. Isso era proposto justamente para isso, para que nenhuma família ali caísse em extrema pobreza ou ficasse passando necessidades. Quando Noemi ouve aqui o nome de Boaz, ela lembra que ele era o seu parente próximo e que muito possivelmente, por ser um homem generoso, ele poderia sim ser o resgatador dessa família. Ruth não foi intencionalmente ao campo de Boaz. Certamente quem dirigiu os passos dela até lá foi Deus, que honrou a fidelidade dessa mulher. Ruth era tão obediente, fiel a Noemi, que Noemi, depois que Ruth relata tudo o que aconteceu no campo, Noemi lhe dá um passo a passo para que ela realmente chegue ao ato de casar-se com Boaz. Noemi é como se fosse o cupido ali de Ruth e Boaz, e ela dá o passo a passo para Ruth, tudo que Ruth tem que fazer. Capítulo 3 ali de Ruth, e aí Ruth vai lá e faz todo aquele ritual de encontrar Boaz no campo onde ele estava dormindo, e aí ela vai lá e se deita aos pés dele, e aí eles conversam, e aí ela conta pra ele que ele é o parente próximo de Noemi, todos esses segredos são revelados, e aí depois disso, capítulo 4 vai falar
sobre o parente resgatador mais próximo, que eu não falei ali no e-book, mas se você for ler ali o livro de Ruth, você vai ver que Noemi tinha um parente que era mais próximo. Esse direito de ser o resgatador era dado para aquele parente mais próximo, e assim ia sucessivamente para o próximo. Então, por exemplo, o meu parente mais próximo hoje é meu irmão. Depois do meu irmão, a minha mãe, meu pai. Depois da minha mãe e meu pai, sei lá, o meu tio, a minha tia. Depois dos meus tios são os meus avós, e assim sucessivamente. Então, esse direito de ser o resgatador era dado para o parente mais próximo da família. Boaz não era o parente mais próximo, tinha um homem aqui entre eles, depois seria Boaz. Não coloquei isso no e-book, mas você vai ler aqui e você vai entender essa parte da história ali. Por que eu não coloquei? Por que eu não citei esse homem? Porque esse homem não quis ser o resgatador. Ele cedeu o direito dele de ser o resgatador para Boaz. Então eles fazem lá uma aliança, um juramento ali na frente de testemunhas para comprovar que esse homem não quis ser o resgatador e que ele passa esse direito para Boaz. Boaz então assume ali essa responsabilidade por Noemi e sua família, no caso Noemi e Ruth, e ganha o direito, ele compra, né, esse direito de ficar com as terras que eram de Noemi, do seu esposo. Isso ali tá em Ruth 4, tá? Você vai ler ali, Ruth 4, tá tudo bem descrito. Agora essa história de amor à primeira vista, ou a primeiro trabalho, a primeira trabalhada, essa história de amor aí, agora se resolve, tá? E Boaz trata de todas as ações legais que precisavam ser feitas para que ele, enfim, pudesse casar com Ruth e formar uma família com ela. Depois que ele fez todo esse necessário, então ele compra as terras de Elimeleque, resgata Noemi, resgata Ruth, se casa com Ruth e depois de casados, agora a Ruth não faz mais parte de uma família estrangeira, agora a Ruth faz parte de uma família, a família de Boaz. Ruth não é mais uma mulher estrangeira, agora a Ruth faz parte do povo aqui de Israel. Agora a Ruth está casada com Boaz e Deus abençoou esse casamento, Deus abençoou essa família e lhes deu um filho que foi chamado de Obed. Quem é esse homem? Quem foi Obed? Obed foi o avô do rei Davi. E olha como agora a nossa história começa a andar para um caminho que quem sabe as crianças já conheçam mais, porque a maioria das crianças já conhecem a história do rei Davi. Então aqui a gente está chegando nesse andar da história, nesse desenrolar das histórias. E aqui então Ruth e Boaz têm um filho chamado Obed. Obed vai ser o avô do rei Davi. E Noemi cuidou alegremente do seu neto, que lhe deu novamente alegria. Então agora a mulher que antes se achava amargurada, que Deus havia esquecido dela, agora com Obed, o seu netinho no colo, Noemi volta a ser feliz, volta a sorrir. E Noemi agora tinha uma nora que a amava e passou agora a ter um menino nos seus braços que tomou como se fosse o seu menino, né? O seu filho. Olha só como Deus faz as coisas. Deus honrou Ruth e colocou ela na linhagem de um rei, o rei Davi. E muitos anos mais tarde, olha que interessante, muitos anos mais tarde, Jesus também nasceu dessa descendência de uma mulher que outrora foi estrangeira. Jesus nasceu dessa descendência. Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecados da humanidade inteira. Presta atenção no foco dessa lição. Eu e você também, outrora, éramos estrangeiros na família de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus nos resgatou desse mundo para que nós pudéssemos nos sentir amados e completos por Deus, fazendo parte da família de Deus. Nós temos tudo que nós precisamos na família de Jesus e nós não precisamos mais nada quando nós entendemos que Cristo já pagou o preço para nos resgatar desse mundo aí cruel. E agora nós temos uma família, nós somos filhos de Deus. Não importa se na nossa família realmente nós somos abandonados. Quantas crianças realmente são abandonadas, sofrem abusos, muitas coisas que acontecem dentro da nossa casa que levam geralmente as crianças a não se sentirem amadas. Aqui nós
precisamos focar de que não importa se uma mãe esqueceu o filho, se abandonou o filho, Deus nunca vai esquecer dos seus filhos. E tudo aquilo que nós fizermos para honrar o nome do Senhor, como Ruth fez, Ruth honrou a sua nora, mesmo sem ter necessidade de cuidar dela, ela foi fiel. Deus gosta de pessoas que são fiéis. Qual que é o mandamento? Amar a Deus como acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então é um mandamento cuidar do seu próximo. Ruth aqui honrou a sua sogra em todas as situações possíveis e Deus honrou a vida dela, dando uma família para ela, assim como também quando nós honramos o nome de Deus, Deus nos abençoa em todos os caminhos que nós andamos. Vale fazer um adendo aqui, que outro dia até teve um comentário lá no Instagram, aproveitando, se você não segue aqui, ó, vou deixar meu Instagram aqui. Outro dia teve um comentário lá no Instagram a respeito do livro A Menina que Eu Matei, que é de autoria minha. Se você não conhece esse livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ter acesso a esse livro. E aí uma moça comentou assim, mas eu não consigo ver a bondade de Deus, sendo que, na minha vida, né? Eu não consigo ver a bondade de Deus na minha vida, sendo que quando eu era criança eu fui abusada, eu sou cheia de traumas. E aí ela relatou um monte de coisas nesse comentário dela, tá lá no Instagram. E aí ela falou que ela não conseguia ver a bondade de Deus nisso tudo, né? Como que eu sou filha de Deus e Deus me permite sofrer tudo isso? Gente, é assim, ó. Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que muda são as nossas atitudes. E nós precisamos olhar para as coisas que nos acontecem. Nós precisamos olhar sempre vendo o lado positivo, vendo o lado de que Deus está ali sim. Então, eu vou mostrar aqui pra você. Eu conto no livro que muitos relatos que eu passei com o meu pai, enfim, eu tô fazendo até um adendo aqui nessa lição para que você entenda que a bondade de Deus não quer dizer que tudo vai dar sempre certo para você. Eu acabei de falar que Deus vai abençoar todos os seus passos onde você andar. E não quer dizer que você tá livre de sofrer qualquer coisa. E aqui eu relato isso porque eu conto a minha história, eu conto tudo que eu vivi com meu pai, e mesmo sendo cristã e como criança, relato de criança, eu conto que muitas vezes eu também culpei a Deus. E eu perguntava a Deus, como que tu existe? E tu me deu um pai desses, como que tu existe? Será que realmente tu existe? Ou seja, eu colocava a culpa das minhas experiências, das minhas vivências com meu pai dentro da minha casa na infância, eu colocava a minha culpa em Deus, até eu entender que a misericórdia e a bondade de Deus sempre estiveram comigo todos os dias, e que se eu estou aqui hoje respirando é porque a bondade de Deus esteve comigo, mesmo sobre todos os traumas, mesmo sobre todas as formas de abuso, mesmo sobre todos os caminhos que eu andei perversos. A bondade de Deus estava ali me livrando de todo o mal, entende? Então, ó, vou deixar o link aqui para você ter acesso ao livro, tá? Então, olha só, quando eu falo pra você, e foi o que eu respondi pra moça lá, quando eu falo pra você que Deus abençoará todos os seus passos e que Deus vai honrar a tua fidelidade, não quer dizer que você nunca vai sofrer nada. Deixe isso claro pra criança. Nós não vivemos em um mundo fantasioso onde Deus promete pro seu povo que tudo sempre vai dar certo. Não, a prova viva tá aqui. Deus honrou a fé de Ruth e é muito rápido olhar a história assim, em apenas 2 lições. Mas quantos anos se passaram desde a morte do marido dela até ela conhecer Boaz, casar-se, ter um filho com Boaz? Quanto tempo se passou aqui? Quantos meses? Quantos dias? Quantas noites de sofrimento? Até Noemi ser feliz novamente. Quanto tempo ela chorou pela morte do marido dela até ela receber a alegria de ter o seu filho? Ou seja, Deus honrou a fé dessas 2 mulheres. Só que aqui é uma história rapidíssima. Se nós fôssemos viver os dias dessas mulheres, nós veríamos que elas sofreram, que elas choraram, que elas padeceram necessidades, sabe? A necessidade ali de apenas comer o que tinha simples ali. Elas passaram os seus dias também de dificuldade até chegar no momento de honra. Então, é isso. Quando eu digo que a bondade de Deus nos cerca, a bondade de Deus aqui cuidou delas aonde elas andaram. A bondade de Deus esteve com elas lá em Moabe, quando a fome bateu ali em Israel. Deus cuidou deles, todo o percurso de ida, todo o percurso de volta. Deus não livrou elas das dificuldades, mas cuidou delas na
dificuldade. E é isso que você precisa frisar para suas crianças. A vida com Deus não é uma vida fantasiosa que nunca vai acontecer mal nenhum. Porém, Deus sempre honra a fidelidade dos seus filhos. Versículo para memorizar, Ruth 3:5, que diz: respondeu Ruth: farei tudo o que você me está dizendo. Gente, para essa aula eu deixei uma lista de ideia ali para você, maravilhosa. Claro que você precisa planejar essa aula com antecedência, assim como todas as lições do MNE são feitas para você planejar antes. Essa aqui é uma ideia que você tem que fazer uma semana antes. Pedir para que cada criança traga 1 quilo de alimento não perecível. Você vai montar uma cesta bem bonita de alimentos e você vai entregar para o pastor da sua igreja ou no setor social da sua igreja. Não sei como é que você chama aí na sua igreja, mas você vai montar uma cesta bem bonita para doação. Você vai doar para alguém que esteja necessitando, ou você vai doar em algum orfanato, ou você vai fazer alguma ação nesse sentido, que mostre que, assim como Deus cuidou de Ruth através da vida de Boaz, as suas crianças também vão poder cuidar de outra vida através dessa ação. Deixa Deus usar isso, a criatividade vai ser lindo. Para a tarefa, eu deixei para você na apostila de impressão uma árvore genealógica e você vai preencher ali com as suas crianças. Caso elas não saibam os nomes dos seus antepassados, mande para casa como uma tarefinha para que eles façam com os seus pais, mas peça que eles tragam de volta para você deixar exposto na sala, para você fazer ali um varal de atividades bem legal com eles. E depois também você pode fazer uma oração para que toda a descendência aí das suas crianças, os seus filhos mesmo, seus netos, sejam abençoados e que Deus derrame sobre a vida de todas as suas crianças, a sua linhagem aí, essa descendência, bênçãos infinitas. Deixei ali as perguntas do Finalizando para você, como de praxe. E não esquece, se você ainda não tá dentro do planejamento aqui mensal MNE, tem aqui embaixo o link de todos os e-books que a gente já estudou. Esse é o e-book 6, hoje é a lição final. Semana que vem nós começamos aqui o e-book número 7, 1 Samuel. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo.